Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd e nesta aula nós vamos ver algumas dicas e atalhos para o VS Code que vão ajudar bastante a gente a aumentar a nossa produtividade. Bora lá? Vamos ver então alguns atalhos mais básicos aqui para a gente começar. Eu tenho aqui uma colinha. Bom, primeiro atalho é bem comum, provavelmente vocês já utilizem aí, que é o Ctrl igual para dar zoom, certo? E o Ctrl menos para tirar o zoom. E aí pode acontecer de eu querer voltar para o padrão e eu não lembro mais a quantidade de zoom que era. Então eu posso pressionar Ctrl 0 e eu volto para o padrão. Aqui no caso eu utilizo um teclado externo que tem o teclado numérico e aí funciona o Ctrl 0. Se você estiver utilizando apenas o teclado do notebook e não funcionar, você pode utilizar este outro atalho que eu coloquei aqui na linha 11, que é Ctrl Shift P. Vamos lá então ver. Então aqui vai abrir uma série de configurações, opções de configurações do VS Code e de extensões que você tem instalado. Então nós digitamos Reset e já aparece ali a opção para resetar o zoom. Então vamos dar mais um. Vamos para o próximo atalho, Ctrl vírgula. Ctrl vírgula vai abrir também aqui algumas configurações do editor. Então aqui a gente consegue mudar muita coisa, que eu não vou entrar no detalhe. A gente consegue fazer um vídeo só para isso. Mas aqui, por exemplo, a gente pode alterar o tamanho da fonte do editor. Então eu vou voltar aqui, vou pressionar um Ctrl 0 para tirar o zoom, deixar no padrão. E aí eu vou arrastar essas configurações aqui para o lado para a gente ver o que acontece. Então aqui eu vou aumentar a fonte aqui nas configurações do editor. Então eu vou dando setinha para cima, por exemplo, e vai aumentando ali o tamanho da fonte. Mas aqui ele aumenta apenas o tamanho da fonte aqui no editor. Eu vou resetar aqui, voltou para o tamanho padrão, vou fechar aqui, certo? E agora eu vou aumentar um pouco só para ficar bom aí para vocês enxergarem. Vamos ver aqui mais um atalho que é o Ctrl P. Esse Ctrl P eu posso buscar arquivos aqui no meu diretório de trabalho. Aqui no caso eu tenho apenas um arquivo, então não vai ajudar muito. Pode ver ali que eu dei um Ctrl P e já mostrou o arquivo que eu tenho no diretório. Vamos criar mais alguns arquivos aqui dentro. Então agora eu já tenho mais arquivos. Vamos dar um Ctrl P e ele já consegue mostrar ali os arquivos que eu tenho no diretório. É claro que isso é bem útil quando a gente trabalha com projetos mais complexos aí que tem muitos arquivos, muitos diretórios, então facilita bastante quando você quer localizar algum arquivo, certo? Então se eu digito, por exemplo, app, ele já filtra aqui, traz apenas o arquivo app. Aqui eu tenho dois atalhos que já são mais básicos, né? Provavelmente você já utilizou em outro sistema aí no seu computador, que é a tecla Home e End. Então, por exemplo, eu quero ir para o início da linha, então eu clico na tecla Home. Eu quero ir para o final da linha, então eu teclo End, certo? Então isso aqui vai ser bem útil com os próximos comandos que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então grava bem aí, tecla Home vai para o início e tecla End vai para o fim. Vamos ver aqui mais alguns atalhos. Então aqui são alguns atalhos para ajudar a gente a mudar alguma visualização aqui na nossa área de trabalho. Aqui do lado nós temos esta área que a gente chama de Explorer. Se eu abrir aqui um pouquinho, nós vamos ver aqui que está aqui Explorer e tem o nome da pasta. E aí, eu clicando o Ctrl B, eu fecho, né? Eu recolho esse Explorer ou eu expando. Então isso aqui também é bem útil quando eu estiver precisando de mais espaço aqui na tela. Para quem trabalha também com um terminal integrado aqui no VS Code, tá? Esse atalho também aqui é bem útil. Eu utilizo muito com o Ctrl aspas simples, eu abro o terminal e eu fecho, recolho o terminal. Então, à medida que eu abro, eu posso executar o projeto, fazer várias coisas aqui dentro, então eu posso recolher e com Ctrl aspas, abre de novo. Eu também posso fechar aqui no xizinho. Outro comando também bem interessante e que ajuda bastante a gente
né? Quando a gente está trabalhando com vários arquivos, às vezes editando 2 arquivos ou mais até ao mesmo tempo, é essa opção que eu tenho, que o VS Code nos dá de dividir, né? Colocar na mesma tela 2 arquivos ou até mais. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui no Ctrl, isso aqui é um colchetes, né? Fecha colchetes. Então eu vou clicar aqui Ctrl mais fecha colchetes. Eu consigo dividir agora a tela em 2. E aí eu posso escolher os arquivos que eu quero, tá? Por exemplo, aqui ele acabou colocando o mesmo arquivo, mas eu poderia pegar, sei lá, um outro arquivo. Ctrl fecha colchetes. Ele acaba usando o mesmo arquivo, né? Então eu tenho que fechar aqui e aí eu tenho os 2 arquivos. Eu poderia estar trabalhando no meu HTML, aqui, por exemplo, e aí eu venho aqui no CSS e trabalho nos meus estilos. Eu não costumo utilizar, eu coloquei ele aqui para eu lembrar de falar dessa possibilidade de dividir as telas, porque eu gosto de fazer geralmente assim. Acabei fechando ali o CSS. Por exemplo, eu gostaria de trabalhar no CSS e no HTML. Então eu clico aqui no CSS e arrasto aqui para o lado. Olha só que ele já marcou, ele dividiu a tela aqui para mim. Então eu largo o arquivo, num lado eu tenho o CSS e no outro eu tenho o HTML, certo? Então eu poderia ainda dividir em mais, né? Posso pegar aqui esse JS e colocar aqui, dividir em 3 colunas. Eu poderia pegar esse JavaScript e colocar aqui embaixo, junto com o CSS. Poderia pegar esse readme aqui, por exemplo, ó, e arrastar aqui para cima, certo? Então, muitas possibilidades aqui para a gente trabalhar dividindo a tela. Vamos fechar tudo aqui e vamos ver mais alguns atalhos. Agora nós vamos ver alguns atalhos para navegar entre as abas, né? Aqui nós temos vários arquivos, vamos deixar aqui aberto. E a gente vai ver aqui alguns atalhos para navegar. Por exemplo, eu estou trabalhando muitas vezes, eu não vou conseguir deixar a minha tela dividida, porque às vezes eu tenho muito código ou a tela é pequena, por algum motivo eu não consigo dividir. E aí eu tenho que deixar desta forma, mas eu quero trabalhar nesses 2 arquivos, por exemplo. Então eu posso utilizar este comando aqui, que é o Ctrl Tab. Eu vou fazendo Ctrl Tab e vou navegando entre os arquivos. Eu utilizo bastante esse comando aqui no dia a dia, porque quando eu estou trabalhando com 2 arquivos, por exemplo, eu fico dando só Ctrl Tab. E aí eu navego de um para outro. Se eu ficar pressionando, por exemplo, o Ctrl e o Tab, eu consigo ver, ó, os arquivos. Seguro o Ctrl e vou clicando no Tab e aí eu também posso ir trocando de arquivos. Aqui, para fazer dessa forma, só Ctrl Tab, geralmente ele grava os 2 últimos arquivos que tu está trabalhando, né? Então eu uso essa forma para trabalhar com os 2 últimos. Por exemplo, estou trabalhando mais agora com HTML e CSS, eu fico só dando Ctrl Tab nos 2. Então é tão rápido que ele nem precisa segurar e dar o tab e ficar trocando assim, tá? Porque eu só estou trabalhando com esses 2 arquivos. Agora, se eu clico no readme, eu estou no CSS e agora eu clico no readme, agora ele entende que são esses 2 últimos. Então, se eu ficar dando Ctrl Tab, eu vou entre esses 2. Mesmo que o HTML esteja aqui no meio, ele navega nos 2 últimos que eu selecionei. Isso também é bem legal. Mas também tem uma outra forma de você navegar, que é o Ctrl mais o Page Up ou Down. Então, por exemplo, eu seguro o Ctrl e vou dando Page Down, eu vou para os últimos arquivos. Vamos abrir aqui também o app.js. Então, eu venho aqui para o começo, por exemplo, e vou dar um Ctrl Page Down. Aí eu estou indo arquivo por arquivo. Então, se eu ficar segurando a tecla Ctrl e vou dando Page Down, ele vai navegando, né, infinitamente entre todos os arquivos que estão abertos. Page Down vai para o fim e Page Up volta para o início, certo? Confesso que eu não utilizo tanto esse comando assim, eu utilizo mais o Ctrl Tab entre um arquivo e outro. Agora nós vamos ver alguns atalhos para trabalhar com seleção aqui no VS Code. Esses atalhos são bem interessantes e vão ajudar bastante. Nós vimos lá no começo que a gente, utilizando a tecla Home, eu vou para o início da linha e a tecla End eu vou para o fim da linha. Então aqui, por exemplo, se eu clicar no final da linha, segurar o Shift e agora a tecla Home, eu selecionei todo o conteúdo da linha. Eu posso, por exemplo, estar no começo da linha, seguro o Shift, aí teclo End e eu selecionei também todo o conteúdo da linha. Posso utilizar agora o próximo comando, que é o Ctrl+C, nesse conteúdo selecionado, e também dar um Ctrl+V
para colar o conteúdo que foi copiado. Vou dar um Ctrl Z para desfazer. E aí nós temos também a opção de recortar esse conteúdo com o Ctrl X. Tá? O Ctrl X é interessante porque eu posso tanto selecionar o conteúdo dessa forma e dar um Ctrl X, ou, vou desfazer aqui, eu posso clicar em qualquer lugar, né, da minha linha e dar um Ctrl X, e aí eu já recorto, já tiro a linha dali e ela já está na minha área de transferência. Então se eu venho aqui embaixo, colei o conteúdo aqui. Vou selecionar o conteúdo, vou dar um Ctrl X, vou apagar aqui esse espaço e vou voltar aqui com o conteúdo. Então, Ctrl X ajuda bastante. Então, você pode inclusive fazer um Ctrl X aí, um Ctrl C, Ctrl V, num bloco de conteúdo. Outra forma também de selecionar o texto, né? Por exemplo, uma linha ou um trecho de código, eu clico no final da linha, seguro o Shift e vou com as teclas direcionais, eu vou selecionando o que eu quero, mais para cima, mais para a esquerda, assim por diante. Eu consigo selecionar aquilo que eu quero. E aí, dou um Ctrl C, Ctrl X, assim por diante. Para sair da seleção, eu posso dar um ESC. Outro comando que eu utilizo bastante no meu dia a dia é esse comando de segurar o Alt e ir clicando em determinados pontos do código. Por exemplo, digamos que eu quisesse fazer alguma coisa aqui, alterar esse tracinho que tem aqui na frente, eu quero colocar uma outra coisa aqui na frente. Eu quero, por exemplo, colocar aqui uma flechinha dessa forma. Mas daí eu não vou fazer isso linha por linha, né? Então o que eu posso fazer? Eu vou clicando no final de cada linha, por exemplo, segurando a tecla Alt, clico no final de cada linha, pode ser no final de cada linha ou pode ser no meio, não importa muito aonde, tá? Mas o importante é que eu clique uma vez só, né, em cada linha. Então agora cliquei, selecionei todas as linhas, agora a gente já viu que nós temos o comando de Home, né, e End. Home eu vou para o início da linha, End eu vou para o fim da linha. Então eu clico aqui em Home, posso segurar o Shift, seleciono os tracinhos. Agora eu posso dar um Delete para apagar e coloco outro conteúdo aqui, certo? Eu poderia colocar, por exemplo, ó, cliquei aqui em End, fui lá para o final, colocar um outro conteúdo aqui no final. Vamos desfazer o que a gente fez aqui. Vamos voltar. Agora com End eu vou lá para o final de cada linha e apago esse conteúdo. Para sair dessa seleção múltipla aqui, eu dou um ESC e pronto, saiu. Então isso aqui ajuda muito. Outra forma também de selecionar trechos, né, conteúdo no seu código, utilizando também o Alt, é da seguinte forma. Aqui eu fui dando um Alt com um clique, né, e fui clicando em determinado ponto. Claro que eu posso clicar onde eu quiser, tá? Então, no caso aqui, eu queria trabalhar em todas as linhas, cliquei uma vez em cada linha e aí consegui fazer o que eu precisava. Então, aqui no caso, eu utilizei, né, um clique. Eu poderia fazer de uma outra forma. Então, por exemplo, eu quero selecionar algumas palavras aqui dentro. Então, eu clico na palavra que eu quero selecionar, clico duas vezes nela, eu selecionei a palavra. Tanto que até ele já mostra, né, outras ocorrências desta palavra aqui no meu código, tá? Então eu posso pegar aqui, seleciona, recorta, trecho, selecionado. Por exemplo, eu selecionei várias palavras aqui aleatórias, tá? Eu poderia, sei lá, fazer alguma coisa nelas aqui ao mesmo tempo. Vou dar um Ctrl Z para desfazer isso aí, tá? Então, ou seja, eu seguro o Alt e clico duas vezes, eu selecionei essa palavra. Um outro comando que eu estava esquecendo de passar aqui para vocês, que eu uso muito no meu dia a dia, é esse comando Ctrl Alt junto com as teclas direcionais. Lembram que a gente utilizava aqui o Alt, segura o Alt e vai clicando no final de cada linha, por exemplo, eu conseguia fazer isso aqui. Só que imagina se eu quero fazer isso aqui em muitas linhas, né? Isso vai dar muito trabalho e também às vezes você clica fora. Por exemplo, eu quero selecionar todas essas linhas aqui, né, deixar o cursor piscando em cada linha dessa. Então eu posso fazer o seguinte, aqui nesse caso tem uma linha sobrando aqui, aí não é interessante, eu não quero isso, tá? Eu quero selecionar todo esse código, então Ctrl Alt e aí setinha para cima, eu consigo selecionar todas as linhas, olha só, muito mais fácil, né, do que ter que ficar clicando com o mouse ali uma por uma. Então agora eu posso dar um home, por exemplo, vou para o início, um end eu vou para o final. Então, relembrando, clico lá no final, na última linha, por exemplo, dou um Ctrl Alt e vou com a setinha para cima. E aí eu seleciono todas as linhas que eu preciso. Isso aqui ajuda bastante, eu uso bastante isso
no dia a dia. Um outro comando que ajuda bastante quando você trabalha com códigos mais complexos, né, com códigos maiores, com muitas linhas, por exemplo, é o Ctrl mais G. Então, Ctrl G, eu consigo buscar alguma linha, eu consigo saltar para determinada linha do meu código. Dando Ctrl G, ele já abre essa opção aqui, essa caixa, ele já passa algumas informações, né, dizendo que eu estou na linha 39, tem 54 caracteres, e ele fala que o meu documento, que eu estou ali naquele arquivo que tem entre uma linha e 46 linhas. Então eu consigo navegar nesse intervalo. Então eu posso digitar, por exemplo, aqui o 45 e olha só, ele me trouxe aqui. Aqui o arquivo é pequeno, então não faz tanta diferença, né? Mas, por exemplo, eu poderia colocar aqui 41, pulei lá para a linha 41. Dou um ESC e consigo sair daqui. Um atalho que a gente também usa bastante no dia a dia, seja trabalhando, estudando, são os atalhos para criar comentários. A gente tem a opção do Ctrl, ponto e vírgula. Eu crio um comentário, eu comento esse código. Então, se eu clicar aqui Ctrl, ponto e vírgula, basta eu estar na linha, tá? Eu não preciso nem selecionar a linha. Eu clico na linha e Ctrl, ponto e vírgula, eu já criei o comentário. Aqui no caso eu estou utilizando o Markdown, né? Então ele já aplica o comentário certinho. Eu vou desfazer aqui. Eu poderia selecionar um trecho inteiro e Ctrl, ponto e vírgula, e aí eu criei um comentário aqui de bloco, tá? Vou desfazer. Então, por exemplo, se eu viesse aqui no HTML, vamos criar aqui dentro um pouco mais de código, vou colocar aqui um header, e aí eu vou colocar aqui um H1, e aí vou copiar esse título que tem aqui. Então, vamos clicar aqui 2 vezes, praticando um pouquinho dos atalhos. Cliquei 2 vezes aqui, selecionei a palavra documento, e agora eu segurei a tecla Alt e cliquei aqui no meio. E agora Ctrl V para colar, isso ajuda bastante, né? Então, por exemplo, eu quero comentar essa linha, então eu dou um Ctrl, ponto e vírgula, olha só que ele fez um comentário HTML. Aqui até eu já havia feito, ó, um comentário de CSS, é diferente, olha só. Aqui no JavaScript, aqui o comentário vai ser diferente. Comentário JavaScript. Então, da mesma forma também, eu posso tirar aqui o comentário, eu poderia selecionar um bloco inteiro de código e comentar. Isso também é bem útil e a gente usa bastante aí no dia a dia. Aqui eu vou trazer alguns comandos relacionados à formatação. Quando você vai trabalhar com HTML, por exemplo, deixa eu abrir aqui, e aí aqui dentro eu vou criar o nosso main. Dentro do main vamos ter uma section. Dentro dessa section eu vou ter um parágrafo, por exemplo, e aí aqui eu vou usar um emmet, uma abreviação aqui do próprio VS Code, e vou colocar um sinal então de maior, colocar aqui Lora, colocar aqui 150 palavras. Ficou em uma linha só e eu preciso fazer a rolagem, né, para conseguir ver o conteúdo. Então, basta eu dar um Alt Z e aí eu quebro a linha. Clico em Alt Z de novo e ele volta para uma linha só. Então, Alt Z ajuda bastante, a gente quebra a linha. Outra opção que a gente tem também, eu vou até desformatar aqui o código, tá? Vou deixar um pouquinho mais bagunçado aqui. Vamos colocar aqui mais um conteúdo, uma section aqui, mais um H2, deixar assim. E vamos colocar aqui mais um P, e aí também vai ser um texto qualquer ali, e aqui vamos botar mais 200. Olha só, tá tudo bagunçado o meu texto, né? Então, o meu código, na verdade, posso dar uns espaços, deixar aqui tudo fora, a indentação dele toda bagunçada. Então, agora eu gostaria de formatar esse documento. Então, se eu vier aqui com o botão direito, ele vai mostrar aqui para mim, ó, formatar documento, que ele já dá o comando, ó, Shift Alt F. Vamos testar o comando, Shift Alt F. E aí ele já formatou o documento bem bonitinho. Então, isso aqui também ajuda muito no dia a dia. Beleza? Então, é claro que existem muitos mais atalhos, tá? Eu tentei trazer aquilo que eu uso mais aí no dia a dia, mas tenta praticar daí para frente esses atalhos e você vai pegar mesmo, decorar mesmo, praticando. E vale muito a pena. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, achou bacana, deixa aí nos comentários. Você pode também deixar suas dúvidas. Lembrando que se você veio direto para esse vídeo, nós temos uma playlist aí com o curso de HTML e CSS que já está bem avançado, a gente já fez bastante coisa, então eu vou deixar também na descrição do vídeo, recomendo bastante, tem bastante conteúdo bom lá, então eu vou deixar o link na descrição. Então é isso aí, pessoal, um grande abraço e até a próxima.